Olá, eu sou Moisés Ezagui e agora nós estamos no terceiro dia do Aprenda sobre o Comportamento Humano. Isso é um trabalho que a gente vem realizando para difundir o conhecimento que a gente acha muito importante, que é a evolução. A evolução, do nosso ponto de vista, ela depende dos relacionamentos. A gente não evolui sem relacionamento. Seja com pessoas, com coisas, com o que tiver à sua volta, para que você cresça. Esse relacionamento é fundamental. Nós estamos fazendo esse trabalho em São Damião. Aqui é o sítio São Damião, né? Esse sítio é um lugar de paz, de tranquilidade, onde você pode usufruir de você mesmo, né? Porque para a gente usar um pouquinho o que a gente é, sentir o que a gente é, nós precisamos de um lugar que não fique criando turbulências e dificuldades defensivas para a gente. Hoje é o dia em que eu vou falar sobre comportamento agressivo. E aí, comportamento agressivo, se você é agressivo e consegue reconhecer, precisa saber as várias faces desse tipo de comportamento. Nenhum comportamento é sim ou não, 0 ou 10. Ele tem nuances, eu já falei isso antes, tenho falado, para não pensarem que é o exagero, que é o comportamento obsessivo, né? Até eu vou falar um pouquinho sobre isso. Se você tem comportamentos obsessivos, você leva tudo para o teu pensamento. Se você tem comportamentos mais para o histérico, você leva para o corpo. O obsessivo não quer que ninguém veja o que ele está fazendo, né? Então ele esconde dentro da cabeça dele, tenta resolver através de diálogos internos constantes, e o histérico não, ele já quer ser o dodói e já mostra para você, olha, eu estou machucado, né? O que você pode fazer por mim? Então, vamos ver que essa característica que eu estou falando, tanto de obsessivo como histérico, eles vão compor as pessoas que são passivas ou agressivas. Como nós estamos falando sobre agressivos hoje, o agressivo, quais são as formas que ele se expressa? Primeiro, o dedo em riste, né? Aquele que aponta e que quer se impor através do grito, né? O agressivo, ele não tem muito espaço para receber um não. As coisas têm que acontecer do jeito que ele quer que aconteçam. Então, a pessoa já chega tomando conta do espaço, já chega tomando conta do ambiente, e isso faz com que ele se torne inconveniente em algumas situações. É aquela pessoa que fala muito, né? Ou nem fala muito, mas a expressão dela é uma expressão de que você deve calar sua boca porque você está atrapalhando. Ser agressivo, tanto como ser passivo, são argumentos defensivos da nossa parte emocional, do nosso aparelho psíquico. Então, é bom você saber que você é agressivo ou você é passivo, porque existe ali uma quantidade de medos rondando você. O agressivo, ele pode ter realmente essas coisas tão à flor da pele, da consciência, que as atitudes dele são sempre preventivas, né? Muitas vezes ele infere que as coisas vão acontecer e antes que aconteçam ele já toma atitudes que são atitudes bastante de contenção, de limitação do outro. Veja em você mesmo se isso aparece, né? Se essa coisa de você ficar inferindo, né? Se vê uma pessoa que tem uma atitude, daí você fala, essa pessoa, por parecer com alguém que você conheceu em algum momento da sua vida, ela pode ser do mesmo jeito, ou por conta da face dela, do cabelo, do jeito de se movimentar, e aí você já vai ter uma atitude consciente ou inconsciente, defensiva, que resulta numa agressividade, e essa agressividade é para parar, né, uma ameaça do que já aconteceu com você no passado, né, uma coisa que não foi muito legal. Então, é bom a gente saber isso, porque você começa a viver mais, você começa a entender você mesmo, né? O agressivo, ele anda às vezes mais rápido do que o normal. O agressivo faz gestos bruscos, né? E mais ameaçadores do que o passivo. O passivo ele é mais devagarzinho, ele não quer entrar em confronto.
O agressivo muitas vezes quer entrar em confronto para resolver as questões dele, para ele ter certeza que ele dominou o outro e que acabou a história por aí, porque o outro está com medo, o medo que ele tinha, ele passa para o outro. Olha que interessante, né? O nosso processo humano de comportamento. Aliás, você que está me vendo e me ouvindo deve saber que cada um de nós é um ser diferente, cada um de nós responde ao ambiente, às situações e às coisas que acontecem de uma forma muito peculiar. Então, uma mesma situação que para você que é agressivo, ter uma resposta muito violenta, para o outro não tem a mesma importância, né? Então, cada ser aqui é diferente. Nós devemos ter aí por volta de 7 bilhões ou um pouquinho mais de habitantes nesse planeta, e você pode ter certeza disso, que nenhum é igual ao outro. Nós podemos até ser parecidos, né? Você vai falar assim, não, mas ele é muito parecido comigo. Não, tem alguns pontos que podem ser, né? Mas, de verdade, nós somos identidades absolutamente diferentes. Nós estamos falando hoje sobre agressividade, né? Essa agressividade é uma coisa que, se compreendida, pode ser resolvida. Nós não devemos ter a pretensão de resolver uma agressividade extrema pelo esforço do ego, e sim com a ajuda de alguém para que você reveja o que a constituiu. Então é legal. Se você tiver uma agressividade pequena, se você tiver respostas pequenas, aliás, qualquer contexto emocional de dificuldade, que ele não tenha um nível muito grande e que não desorganize o seu ego, né, você consegue resolvê-lo através da sua força. O seu ego tem estrutura suficiente para dar conta. Por exemplo, no caso de timidez, né? A pessoa que é tímida, às vezes até pelo exercício de tentar falar, ela consegue vencer a timidez, e isso é bom, né? Isso é uma coisa que a gente pode de verdade usar na nossa vida. Tenta resolver, se não consegue, procura ajuda, né? Porque com certeza você está a uma distância muito grande da normalidade. E também uma outra coisa, você vai me perguntar o que é normalidade. Normalidade não é o que é comum. Tá? Normalidade não é o que é comum. Mas normalidade é o equilíbrio na sua relação com você e com o ambiente. Nós estamos aqui, nesse momento, falando sobre a agressividade. Por quê? Porque o Aprenda sobre o Comportamento Humano, ele de verdade ele quer que você veja as coisas que fazem o nosso composto, né? Onde é que a gente pode chegar se nós não nos conhecemos? Nós temos que nos conhecer. Isso tem tudo a ver com espiritualidade. Eu até vou fazer um pequeno parênteses aqui para te dizer uma coisa. Se você é agressivo, que tipo de consciências espirituais você acha que estão perto de você? Consciências tranquilas, felizes, que não tem nenhum tipo de atitude. Não, essas consciências espirituais que estão perto de você, que é agressivo, são consciências do mesmo padrão, né? Quando a gente é agressivo, a gente tem dentro da gente, né, coisas que a gente precisa colocar para fora. E o outro tem que engolir, entendeu? Então, aquela pessoa que de repente tem um surto e fica muito nervosa e começa a gritar e que demonstra uma agressividade que a gente nem esperava, ela também tem consciências que são agressivas, que se constituíram na vida física de forma defensiva, igual. Isso é para você saber que o mundo espiritual corresponde ao mundo físico conforme as nossas características, né? Pessoas mais tranquilas, mais felizes, pessoas que buscam o conhecimento, que buscam um relacionamento mais saudável, são pessoas que de verdade vão ter mais ou menos esse tipo de companhia, né? Eu até fico falando, porque as pessoas acham que podem ter amparadores extremamente evoluídos, né? Então você é mal-humorado, agressivo, né? Mas o meu amparador, quando eu evoco, sabe, a Deus e aos santos, eles vêm para me atender. Eu me arrisco muito falando isso e peço para você entender que isso é um ponto de vista meu, mas que se você questionar, a gente, né, manda um e-mail para mim e fala, mas isso que você falou eu não aceito não.
www.centrodeestudos.org para você dizer as coisas que você quer dizer para mim, ou mesmo no nosso blog, no foradocorpo.com. Entra no foradocorpo.com, onde a gente bate papo, aprende, e você entender que de verdade o caminho que eu faço é um caminho que eu quero aprender mais. De repente as coisas que eu acredito não tem sentido, né? Você chega para mim e fala, olha, vou te provar, Moisés, que você está totalmente errado. Nós sentamos, conversamos, e você vai me dizer coisas que, no final das contas, me convencem. E aí eu vou falar daquilo que você falou para mim, tá certo? Então o que eu estou colocando é que quando a gente tem uma característica, essa característica ela prevalece na gente, o que a gente vai ter de consciências espirituais são consciências que estão mais ou menos no mesmo padrão que a gente. Os chakras, eles trabalham num determinado nível e a nossa expressão são as energias que nós consumimos, as energias que nós processamos, codificamos com tudo que a gente pensa, né? E a nossa exteriorização de energias é sempre dentro desse padrão. Ou seja, não dá para você exteriorizar energias de amor se você nem sabe o que é o amor, né? Não dá para fazer isso. Então, a pessoa agressiva tem que arcar com a responsabilidade do que ela é, e eu penso que até um determinado ponto você pode chamar a iniciativa que uma pessoa tem de coerência nos pensamentos, né? Porque ela está livre dos contextos emocionais disfuncionais. Não é porque você se coloca que você é agressivo. Você pode colocar a sua opinião sem carga emocional, ou seja, sem agressividade. O agressivo, ele coloca cargas emocionais no que ele faz. O passivo também coloca cargas emocionais no que ele faz. Então ele vai contar uma história e ele conta com carga emocional. Na verdade, a história é o que menos importa na relação. É assim que age o agressivo. Na próxima vez nós vamos estar falando sobre o comportamento assertivo e você vai entender nesse nosso Aprenda Comportamento Humano, né, como é que a gente se constitui de forma mais saudável e mais feliz. Nós estamos fazendo a gravação aqui em São Damião, que é um lugar muito especial, que você pode conhecer se quiser. É só você entrar no nosso site www.centrodeestudos.org para fazer parte desse trabalho. Nós somos apenas uma associação, né, uma associação sem fins lucrativos. Você vem participar, né, ajudar a gente a crescer e a gente vai fazer um mundo um pouquinho melhor do que ele é. Esse mundo é o nosso mundo, né, é a nossa casa, é o nosso planeta. Acho que a gente deve tratar ele com muito carinho e cuidado. Então, nós nos encontramos agora no 4º dia, onde eu vou falar sobre assertividade nos relacionamentos. Eu encontro você lá.